Agora sim, nós vamos conversar com o deputado estadual Aníbal Marculino, do Partido Ecológico Nacional, e tratar sobre a sessão polêmica de ontem com o comparecimento à Assembleia do secretário de Saúde, Valtson de Souza. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Tambaú Debate. Boa tarde a você, Cláudia, Josival. Para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui participando deste debate. E como você bem disse, né, foram 6 horas de um debate intenso, mas que infelizmente não foi objetivo por parte do secretário. Depois de 6 horas, a oposição não ficou satisfeita com os esclarecimentos dados pelo secretário de Saúde? Não, Cláudia, porque o secretário foi para a Assembleia para debochar dos deputados. Ele não respondeu nada, né, através de um monte de documento, lendo justamente a defesa que foi feita para o Tribunal de Contas, e dizer também, Josval, que em 2011... Ele disse um relatório preliminar. Não, esse é o 2013. 2013. Esse, só em 2013, há um desvio de 8 milhões e 200 mil reais. O de 2011, a Secretaria da Saúde apresentou 3 defesas e perdeu as 3. Vão recorrer. Então, mostra realmente que é muito difícil defender o indefensável. Esses pontos que vocês estão atacando agora, diz respeito a qual relatório efetivamente? Não, eu queria fazer uma explanação para vocês, porque há mais de 3 anos, acho que, Cláudia, você também, quem cobre a Assembleia, sabe que eu venho nesta luta, nessa batalha já esse tempo todo, e documentado. Em 2011, logo quando o governo sinalizou para a Cruz Vermelha, nós fizemos um levantamento da vida desta empresa, que o governo insiste em dizer que é aquela Cruz Vermelha internacional, que não é. Inclusive, essa Cruz Vermelha já foi batizada por alguns deputados da Assembleia como a Cruz Vermelha do Paraguai, aquela que não é a verdadeira. Então, a partir daí, fizemos um levantamento e constatamos o que realmente eu tinha as dúvidas. Pela pressa do governo, pelo desejo de imediato trazer essa equipe para cá. E o que é que nós encontramos? Aí foi mais grave do que eu pensava, porque essa empresa, ela responde a processo no Brasil inteiro, não essa empresa, mas quem coordena a empresa. Eu vou citar alguns nomes que eu acho que você, Cláudia, e Josival já tomaram conhecimento. Um cidadão chamado Edmond Gomes, que foi o primeiro superintendente, o primeiro gerente da Cruz Vermelha do Trauma, junto com Daniel, que hoje ele representa a Cruz Vermelha no estado da Paraíba. É um dos diretores da Cruz Vermelha. Eu, inclusive, estou todo documentado aqui, com a nomeação, com o cargo, com tudo. E quem vem a ser aí vem um problema mais grave. Quem vem a ser esse Daniel? Esse Daniel, ele é filho de um cidadão chamado David. Esse David, ele foi aquele denunciado a nível nacional do escândalo de desvio de dinheiro público na saúde. Agora, acho que vocês acompanharam. Você fala da empresa, dos diretores que respondem o processo. Aí eu faço uma pergunta assim, que é um contraponto dessa história. Se responder processo impedisse, por exemplo, gestor público de assumir cargo... Não, mas é porque você não esperou eu concluir o meu raciocínio. Eu perguntei a vocês quem era o Daniel, que é o que responde pela Cruz Vermelha. Ele é filho do David, aquele que foi denunciado a nível nacional com desvio de milhões de dinheiro público. Afora esse Edmond Gomes também. Ele não só da Unimed de Caxias do Sul, ele desviou mais de 36 milhões de reais. Ele responde por formação de quadrilha, né, corrupção ativa e passiva, né? Ele teve seus bens interditados. E quem vinha a ser David? O pai de Daniel. Aí vocês poderiam perguntar, não, mas por conta do escândalo a nível nacional? Não, porque o David vem a ser o irmão do Jaime Gomes da Silva. David Gomes da Silva e Daniel Gomes da Silva. E quem é o Jaime? É o tio do Daniel e irmão do David, já acostumado a fazer essa trapaça no Brasil inteiro. Você acompanhou o escândalo aqui, a Operação Asepsia? Então que essas pessoas são inidôneas para participar só aqui, da no Rio Grande do Norte, a Operação Asepsia, que foi explodida pela Polícia Federal, foi a prefeita perdeu o mandato, Micarla. E várias pessoas foram presas lá. Sabe quem foi denunciado lá? O Edmond Gomes e o Daniel.
Agora eu não terminei. Uma coisa é o contrato. Uma coisa são as pessoas que respondem do serviço. Mas vem o mais grave agora. Outra coisa é o serviço. Sim, mas vem o mais grave. Vamos falar sobre o mais grave dentro de instantes, porque nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco o deputado Aníbal Marculino traz, então, o que ele considera de mais grave nessas denúncias em relação ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Nós voltamos a conversar com o deputado estadual Aníbal Marculino e no bloco anterior ele prometeu dizer o que havia de mais grave envolvendo o Hospital de Trauma. Não, o contrato do Hospital de Trauma. É o contrato e todos queriam saber ontem, a pergunta principal é por que o governo realmente fez o contrato de emergência com medida provisória com a Cruz Vermelha. Isso em 2011. Em 2011. O contrato de emergência. Então, primeiro contrato. Voltando ao que eu disse antes, hoje quem responde pela Cruz Vermelha, e sempre respondeu, é o Daniel, que é o filho do David, que é o irmão do Jaime Gomes da Silva. Os nomes são iguais. O David Gomes da Silva e o Daniel Gomes da Silva. Esse Jaime, no dia 29 de 11 de 2010, depositou na conta do PSB R$300 mil e no outro dia foi para a conta do governador Ricardo Coutinho. Em 2010 ainda, isso é... Após a eleição. Após a eleição. Depositou R$300 mil na conta do governador, o que eu considero muito grave. A partir daí... Antes do contrato... Então, mas depois da eleição. O que é que todos, né, têm na cabeça? O governador recebeu uma ajuda e, como prêmio, entregou o Hospital Trauma. E eu tinha, Josival, alguma dúvida em relação desses escândalos, né, envolvendo o Hospital do Trauma, se o secretário ele tinha conhecimento. Mas ontem eu não tive mais dúvida. Agora, ele realmente tem conhecimento de tudo que vem acontecendo no Hospital Até agora você fala das pessoas envolvidas, dos diretores da Cruz Vermelha, fala dessa história do contrato de emergência, mas uma coisa é o contrato. Uma coisa são as denúncias nacionais, outra coisa seria a gestão específica do Hospital de Trauma. O Hospital de Trauma melhorou, não melhorou? É essa a questão. Olha, presta atenção, Josval, eu acho que dinheiro público, o dinheiro é meu, é seu, é da sociedade, é da população. Só em apenas um ano, um desvio de R$8.200.000, com pagamento de aluguel para 10 gerentes, com valores altíssimos de apartamento de aluguel, pagando passagem aérea, até aí tudo bem. Mas quando parte para o relatório do Tribunal de Contas, com compras de, por exemplo, R$1 milhão e tantos reais, R$3 milhões e tantos reais de material. O relatório de 2011 ou o relatório de 2013? Todos os três. Inclusive, falta material que não entrou no almoxarifado, o que é mais grave. Outra coisa, esse Edmond Gomes, quando eu denunciei o mesmo, tanto ele como a mulher, a secretaria foi logo e tirou. Por quê? Tem um agravante. Ele é aposentado por invalidez. E está trabalhando lá. E o mais grave, afastaram ele, mas deram como prêmio uma das empresas que presta assessoria ao trauma. A denúncia do Tribunal de Contas, 5, 6 empresas fazendo o mesmo serviço. E cada um ganhando 1 milhão, o outro 1 milhão e pouco, 600 mil. Só esse cidadão, Edmond Gomes, ele recebe de assessoria quase R$1 milhão ano. Deputado, são muito graves as denúncias que o Tribunal de Contas, foi inclusive após o Tribunal de Contas da União, que foi uma solicitação minha, constatou irregularidades gravíssimas. Eu solicitei o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. O Tribunal de Contas fez a inspeção e constatou todas as irregularidades. Então não tem mais o que se discutir. O que cabe agora, hoje pela manhã eu fui no Ministério Público. O doutor Bertrand não estava agendado às 10 horas da manhã, mas após o pronunciamento que fiz ontem, inclusive passei para a imprensa, que aguardo o pronunciamento do Ministério Público, porque é o responsável para fazer a denúncia no Tribunal de Justiça. O que não pode é continuar desta forma. Tem a ver muito com sua explanação a pergunta que um seguidor da TV Tambaú aqui pelo Twitter faz. Ele quer saber o que é que pode acontecer com o secretário Waltson e com o governador Ricardo depois dessa sessão e dos esclarecimentos que vocês Primeiro, vamos começar pelo Hospital do Trauma. A Assembleia, a oposição, já solicitou o cancelamento do contrato. Esse, inclusive, é prerrogativa nossa. Solicitamos o cancelamento à Secretaria da Saúde. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, eu fiz uma inspeção na maternidade de Patos. A maternidade de Patos recebia R$180 mil quando era gerenciada pela Secretaria da Saúde. Quando passou para a Fibra, que também é uma organização social, sabe para quanto foi o repasse? Mais de R$2 milhões. O secretário disse hoje que vocês não quiseram escutar uma explanação dele a respeito de custos. Ele disse aqui hoje no rádio
que dobrou o atendimento, dobrou cirurgias e que efetivamente ao auditar os custos de 2010 com os custos de agora, os custos são os mesmos. Mas não é verdadeiro o que ele fala. O secretário, ele falta com a verdade para não dizer outra palavra. Ele debochou ontem de todos os deputados. Mas ele devolve a mesma provocação para vocês. Não. Dizem que os deputados é que estão apenas apresentando parte do valor. É de forma alguma. Ele baquia. A palavra é essa. Por exemplo, o trauma de João Pessoa, ele paga além, e não é só esse valor, chega a mais de 11 milhões, ele sabe disso, nós mostramos lá. Ele recebe, ele tem 600 funcionários que são efetivos. Ele assumiu aqui, pagos pelo governo do Estado. Mas isso não é certo, amigo. Mas ele assumiu claramente. Olha, outra coisa, ele contratou o HTOP, que é um antigo pronto-socorro. Aquilo ali é um depósito de paciente. Vamos sair agora, é aqui em frente. Vamos sair agora, com as câmeras aqui, com a televisão. Vamos fazer uma inspeção lá. São pacientes lá com 30, com 35, com 40 dias sem ser realizado um procedimento cirúrgico. Eu tive um paciente, que eu vou dar um exemplo para vocês, com uma fratura simples de antebraço. Ele passou 19 dias internado, não operaram. Mandaram para casa. Passou mais 10, 29. Eu levo você lá. Eu depois que vi, que denunciei na tribuna, que ameacei entrar no Ministério Público, no mesmo dia ele foi operado. Eu estou falando de uma fratura de antebraço, que é uma cirurgia simples. Vocês imaginam mais complexa. Então, outra coisa. E aí, nós podemos comprovar agora. O secretário disse ontem, não, o HTOP tem tudo. Tem UTI, tem cirurgia, faz tudo. Hoje, eu conversava com a diretora de um hospital daqui de João Pessoa. Sabe o que ela me disse, Oswaldo? Não faz nenhum procedimento cirúrgico aqui. O bloco cirúrgico não funciona. Agora, nós podemos comprovar. Eu faço um apelo a vocês, a TV, Tambaú, vamos atravessar a rua, vamos levar as imagens. E aí vamos confirmar se realmente tem procedimento cirúrgico. Não tem. É um depósito de paciente, é uma vergonha. Uma paciente passou 45 dias para fazer o procedimento, uma cirurgia de colo de fêmur, e não foi feita. Foi obrigado um jornalista, eu acho que vocês acompanharam, colocar no site dele, para com 2 dias depois ela foi operada. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes para concluir essa conversa com o deputado Aníbal Marculino e também trazer outras informações aqui no Tambaú Debate. Bom, nós voltamos a conversar com o deputado estadual Aníbal Marculino. No início do programa, nós veiculamos aqui uma matéria falando sobre também a confusão que houve na entrada de algumas pessoas, aliás, de várias pessoas, para participar da sessão ontem com o secretário de Saúde. Deputado, o que foi que houve naquele acesso? Eu só queria voltar só um pouquinho e dizer que, em Patos, após a inspeção que fiz em relação à fibra, o secretário demitiu a empresa. Eu perguntei por que ele tinha demitido. Ele disse, não, porque não atingiu as metas. Não é verdade. Não existe indícios de irregularidade. Essas foram palavras dele. E realmente era outra empresa cheia de processo. E ele demitiu e colocou a gerir. E aumentou mais ainda o repasse. Em contrapartida, o hospital regional, que atende a mais de 70 municípios, recebe menos da metade do que recebe a maternidade, que tem um serviço mais barato do que o Hospital Regional de Patos. Em relação à questão da entrada, eu acho interessante, inclusive vou fazer esse debate com o deputado Hervásio na terça-feira, na audiência passada, e eu confirmei hoje pela manhã com o deputado Edmilson Soares, ele pediu que só os deputados e o secretário usassem da palavra. E disse, olha, é o seguinte, já que é uma sessão especial, não era interessante que outras pessoas, representantes, por exemplo, o CRM, né, Conselho Regional de Medicina, o sindicato, a Associação Médica, né, usassem da palavra. E só a promotora de saúde, que foi o caso ontem, o secretário e os deputados. Só que vocês cobrem a Assembleia. É brincar com a inteligência do povo do Estado da Paraíba. Está em reforma, amigo. As galerias não têm uma cadeira. Não tem ar-condicionado. Não faz lugar, deputado, para a população ouvir, assistir. Olha, Josival, o ano passado eu passei o ano inteiro convocando um secretário, ele foi apenas uma vez. Agora, olha, não, mas nós convocamos para o dia 24. Ele não foi. Essa convocação, na verdade, foi feita no começo de fevereiro. Né? Não tinha iniciado a reforma. A reforma foi iniciada agora. Agora, mesmo assim, o que é que ele fez? Chamou, que eu acho um absurdo. O diretor do trauma, Edivan, que poderia estar trabalhando, é um médico, estava lá levando os funcionários contratados, porque é outro problema que, inclusive, foi denunciado. Esse debate não é importante para a população saber? É importante que se resolva o problema da saúde. Não é importante para a população saber? É. Não é importante para a população saber? É importante. Por que fazer, então, num lugar que está sob reforma? Mas não estava quando ele foi convocado, Josué. O problema não está aí, não. O problema é que levaram os funcionários contratados do trauma, que deveriam estar trabalhando, capitaneado pelo diretor,
para entrar e fazer o quê? Uma claque e vaiar os deputados. Não tinham onde ficar. As galerias estão interditadas. Agora, o debate, a discussão vai continuar. Nesse ponto que eu queria chegar. Vai ter pedido de CPI? Com toda certeza. Porque eu não queria que acontecesse dessa forma. Eu queria que fosse o trâmite normal, natural. Né? Que chegasse ao Ministério Público, o Ministério denunciasse a Justiça, mas tudo bem. Existe ainda uma chance. Nós remarcamos com o procurador, o doutor Bertrand, para segunda-feira, às 14 horas. Após uma conversa com ele, aí na terça-feira, nós vamos definir. O que não pode é continuar do jeito que está, porque a sociedade cobra. Vocês que são jornalistas, que escutam os programas de rádio pela manhã, essa história, porque o trauma está muito bom, não está, amigo. É porque o danado é que a sociedade vai ficar sabendo. Vem o secretário dar a versão dele, vem os outros deputados dar a versão dele. E a sociedade não pode ver o debate. Mas Josival, você tem que entender que a questão não está aí. Por exemplo, quem chega aqui no hospital do H-Top, que é a retaguarda, que ele disse que tinha cirurgia, você sabe que não tem. Não existe o procedimento cirúrgico. Existe aí um depósito. São pacientes, eu estou falando. Você vai ver, abre o programa no rádio, as pessoas vão participar e vão dizer. Tem pessoas aí há mais de 40 dias. É uma vergonha. Deputado, agora, então, o dinheiro aumentou muito. O desfecho da CPI ou não terá na próxima semana? Com toda certeza. Só um dado também que eu queria... Ele tentou desmentir ontem, o que não conseguiu, é que o hospital de trauma de Campina Grande é maior, atende 20% de paciente a mais e os seus recursos são bem menores do que o da Cruz Vermelha. Ok, deputado, muito obrigado por sua presença aqui no canal. Eu que agradeço, eu espero vir com um tempo maior para poder debatermos e discutirmos. Eu tenho aqui uma série de denúncias graves, né, que eu espero que o Ministério Público, né, ele se pronuncie, né, esse é o papel do Ministério Público, né, de fiscalizar, de acompanhar, de defender a população. O que não pode é continuar desta forma. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós. Obrigada mais uma vez por sua presença. A edição de hoje do Tambaú Debate vai ficando por aqui. Agradecendo por sua audiência. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde.